Já reparou as mudanças aqui no estúdio? E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Ligados, hoje, domingo, 4 de agosto. Tudo bem com você? Já reparou as mudanças aqui no estúdio? É isso aí, quando a nossa vida é reavivada, claro que a reforma é uma consequência. Eu quero começar o programa de hoje, dessa semana, te agradecendo e parabenizando. Agradecendo porque você tem permitido que nós, do Ligados, entramos aí na sua casa, no seu escritório, na sua vida todos os dias. E parabenizando porque você tem separado um tempo especial para estudar a Bíblia conosco. Isso é incrível, mas lembre-se, além de estudar a palavra de Deus, aqui inscreva-se no nosso canal. E se tá vendo pelo Facebook? Então aqui embaixo, tá vendo aí, comentar, compartilhar, curtir, espalha pra galera. Vamos espalhar para todo mundo ficar ligadinho também na palavra de Deus. E domingo, você já sabe, começamos sempre um novo estudo. E claro, um novo estudo com um novo convidado. E estamos recebendo essa semana o Mários para estudar conosco. Tudo bom, Mários? Tudo bem, Kinak? Prazer estar aqui. Preparado para estudar conosco? Preparado para dividir a palavra com todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, seja bem-vindo ao nosso programa. E você, já preparado também para começarmos a esquentar este domingo e essa semana? Então, vamos começar falando com o nosso Deus. Mários, ore para a gente. Oremos. Maravilhoso Deus, querido Pai, nesse momento que vamos abrir a Tua Palavra, estudar um pouco da Sua Bíblia, vamos pedir as Suas bênçãos para que essas palavras sirvam de crescimento e engrandecimento para todas as pessoas que estão assistindo, para que elas possam ter uma vida melhor, mais perto de Jesus, mais felizes. É o que pedimos por Jesus. Amém. Você está chegando hoje, está vendo aqui do lado, todas as edições do Ligados? Então, estude mais um pouquinho com a gente, tá? Não deixe de estudar. Bem, Mários, a lição dessa semana, o estudo dessa semana, fala sobre arrependimento e confissão. Condições para o reavivamento. É interessante que o tema fala que é uma condição para se reavivar o arrependimento e a confissão. Mas o que é arrependimento? Arrepender-se é ficar triste de alguma coisa que fez. No caso específico que nós estamos estudando, é ficar triste por ter feito algum pecado. Pecado? Mas como a gente sabe que pecou? Pecado é quando a gente deixa de falar, de fazer a vontade de Deus. É quando quebramos a sua lei, descumprimos as suas ordens, aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós fazemos diferente disso, então nós pecamos. Quando você fala em lei, é a lei que está lá em Êxodo? A lei que está em Êxodo 20, escrita pela própria mão de Deus. Agora deixa eu perguntar. A gente ouve muitas pessoas falarem sobre eu cometi tal coisa, estou arrependido, e às vezes a pessoa volta e comete novamente. Esse tipo de atitude é arrependimento? A gente pode dizer que é arrependimento ou é um remorso por aquilo que a pessoa cometeu? É muito difícil julgar uma pessoa que comete um pecado, se arrepende e comete de novo, certo? Mas uma grande questão que pega no arrependimento é o desejo muito forte do coração de não mais cometer aquele mesmo pecado. A pessoa está triste não pelas consequências, mas pelo ato daquilo que ela fez. Ela ficou triste porque ela desagradou, ela não fez a vontade de Deus, ela magoou uma pessoa. Então ela fica triste porque fez aquele ato. Se o arrependimento for sincero e a pessoa está triste por fazer aquele ato, com certeza ela não tem no coração o desejo de fazer de novo. Então, o arrependimento não é pelas consequências, porque mesmo que a gente comete um erro, as consequências vão acontecer, correto? Exatamente, certo? A gente pode dar um exemplo, por exemplo, de alguém que rouba e é preso. O remorso seria aquela pessoa que se arrependeu porque ela foi presa, ela está sofrendo a consequência de ter roubado. O arrependimento próprio, verdadeiro, sincero, é aquele que se arrepende, independente de ter sido preso ou não, porque ele fez um ato errado, porque ele tirou alguma coisa de alguma pessoa. Ele está triste pelo ato de roubar, não pela consequência de ser preso. Agora, o arrependimento, de onde vem? O arrependimento provém de Deus. Nós temos um texto aqui que gostaria de repartir com vocês, que está lá em Atos, capítulo 5, versículo 31, que Pedro, na presença do Sinédrio, disse as seguintes palavras: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados.
Então fica claro pela Bíblia que o arrependimento é um dom de Deus dado a todos os homens e disponível a todos. Nós estudamos nas semanas anteriores, se você quiser até assistir esses estudos, aqui do lado, está vendo aí? Você está acompanhando, são alguns links que você então vai poder clicar e rever esse estudo, que fala sobre os discípulos. Que logo depois que Jesus morreu, os discípulos eles se arrependeram, confessaram seus pecados e aí então teve um derramamento do Espírito Santo. A Bíblia também fala sobre os discípulos eles conviveram com Jesus, mas não tinham uma intimidade com Jesus. Mas a Bíblia fala de um rei, e eu quero te chamar a conversar sobre esse rei, que é o rei Davi. E a Bíblia fala que o rei Davi amava a Deus. Pode alguém que ama a Deus, que obedece a Deus, cometer pecado? Com certeza. Porque nós somos homens, somos pessoas pecadores, e mesmo a gente está tentando andar com Deus, querendo andar com Deus, nós às vezes cometemos deslizes e pecamos. É o caso clássico de Davi. Davi estava com Deus, andava com Deus, era considerado amado por Deus, mesmo assim ele cometeu pecados gravíssimos, que foi o adultério e assassinato. Mas é interessante que mesmo assim, quando Davi se arrependeu, ele teve a oportunidade de andar com Deus e nunca mais deixar que o pecado tomasse conta da sua vida. Todos que estão neste mundo podem pecar a qualquer momento, estando próximo de Deus ou não. Ou não. É interessante num capítulo aqui no livro de Salmos, Salmos capítulo 32, abra sua Bíblia aí em Salmos 32, nos versículos 3 e 4, porque nesses versículos falam sobre a situação que Davi estava. Após cometer o pecado, ele então vem e escreve esses salmos. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então isso quer dizer que Davi, enquanto ele não falou o pecado, ele se sentiu assim? Como assim? Enquanto ele estava pecador, sem ter confessado, sem ter se arrependido do pecado, ele demonstra a situação triste que ele estava. E algumas palavras bem duras aqui, ele fala assim, inclusive, envelheceram os meus ossos, estava em sequidão. Quer dizer, a pessoa quando está em pecado, ela se definha, ela perde saúde, ela perde tudo, porque a culpa está sobre ela. E é o caso de Davi. Porque ela fica ali mentalizando, repassando essa situação. Fica sentindo a culpa do pecado, o peso do pecado sobre os seus ombros. Ao contrário, quando a pessoa se arrepende e recebe o perdão de Deus, ela fica aliviada. Nesse mesmo capítulo da Bíblia, Salmos 32, versículo 1 e 2, Davi diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Nós sabemos que todo homem há dolo, mas aqui já é a condição do homem que se arrependeu e pediu perdão para Deus. Ele diz, o homem que a iniquidade é perdoada, o pecado é coberto e o Senhor não atribui a ele nenhuma iniquidade. É um novo homem, um homem após o arrependimento, após a confissão e o perdão de Deus. Arrependimento, às vezes, que você está ouvindo aí que você fala que é a sua consciência, será que não é Deus falando com você? Amanhã a gente vai descobrir isso aí. Então eu espero você amanhã aqui no Ligados. Mas nós não vamos terminar ainda sem falar com Deus, não é verdade? Então feche seus olhos aí, porque vamos agradecer a Deus pelo estudo de hoje. Querido Deus, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado porque o Senhor nos perdoa. Fique conosco sempre em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, hoje vamos ler o livro de Jó, capítulo 39. É um capítulo por dia e uma vida, claro, transformada. Que Deus te abençoe. Tchau!